Vamos lá, galera. Eu mandei para vocês a aula de limites, pedi um retorno e ninguém me enviou nenhum retorno, certo? Então aqui é desse jeito. É igual aquele jogador que bate o escanteio e corre para cabecear. Eu tenho que ligar a câmera, vir para cá e trabalhar com vocês. E gostaria de ter esse retorno da aula de limites, que ainda não me retornaram nada, certo? Foi a maneira que eu procurei. Não quis trabalhar com aquele sistema que foi colocado, que eu acho que fica muito distante, e eu acho que é uma aula mais próxima, quer dizer, a aula mais ou menos como a gente teria uma aula em sala de aula, não igual, mas mais próxima, seria eu repassar para vocês o assunto do jeito que eu estou tentando repassar. Então eu gostaria de vocês o retorno da aula de limites, se conseguiram resolver as questões que eu enviei, se não conseguiram a gente tentar novamente, tá certo? E hoje a gente vai entrar com a parte de derivadas. São 3 assuntos que vão ser essenciais para vocês durante o curso: limite, derivada e integral. Então a próxima aula, a aula de integral. Não estou me aprofundando tanto, porque vocês vão ter na parte de cálculo, estou trabalhando o que a gente vai precisar dentro de Física 1. Mas a toda a base de cálculo 1 vocês estão tendo aqui com essas aulas de limite, derivada e a parte de integral. Eu coloquei inicialmente a tela 1 aqui, para não perder tempo fazendo o desenho. Coloquei um gráfico, tá certo? Eixo Y, eixo X, gráfico normal que a gente trabalha com eles. Fiz uma curva aqui em vermelho, tá certo? Uma curva aqui em vermelho. Essa curva, determinei 2 pontos aqui, ó, chamei um ponto de x0 e y0, vai ser esse par ordenado. E esse outro ponto aqui, x e y, um outro par ordenado. Tracei 2 retas aqui. A reta S, que toca a curva, você nota que ela toca a curva em 2 pontos. Então, nós vamos dizer que essa reta S, ela é secante. Quando toca em 2 pontos, secantes. E uma reta T, essa reta em vermelho, que toca a curva em um ponto só. Então, quando toca em um ponto só, nós chamamos a reta de tangente, certo? A reta S, ela forma aqui um ângulo com o eixo X, um ângulo que eu chamei de alfa. Quando eu transporto ela para cá, esses 2 ângulos, lá dentro de geometria plana, são chamados de ângulos correspondentes, então eles são iguais. Mesma coisa eu fiz com a reta T, ó. Forma aqui um ângulo beta, tá certo? Então, quando ela chegar aqui, ela vai formar o mesmo ângulo, porque são ângulos correspondentes, são ângulos iguais. Eu vou chamar de ΔX o incremento da variável x. ΔX é o quê? É esse intervalo aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui. Nós vamos chamar de ΔX. E ΔY é chamado de incremento da variável y, vai ser isso aqui, ΔY. Quando eu fizer a relação ΔY por ΔX, nós vamos chamar isso aqui de razão de incremento. Olha, se eu calcular aqui a tangente desse ângulo alfa, vocês devem lembrar que tangente, dentro de trigonometria, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu vou tirar esse triângulo dali, para ficar mais fácil para vocês. Ó. O triângulo é retângulo aqui. Aqui eu tenho ΔY, aqui eu tenho ΔX. E aqui o ângulo alfa. Tá certo? Ó. Esse triângulozinho que eu tirei daqui, o ângulo alfa, tá certo? O incremento de Y, o incremento de X. Se nós aplicarmos tangente, tangente é o quê? Dentro de trigonometria, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto quer dizer o cateto que está do outro lado. Então vai ficar ΔY sobre ΔX. Tá certo? Então, ó, se nós pegarmos e aplicarmos aqui o limite dessa função, então eu vou ter o limite de ΔY sobre ΔX, tá certo? Que é a relação da tangente, com esse ΔX,
tendendo a zero. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o limite. Quando a gente fala delta, delta quer dizer variação, tá certo? Então a variação em y, eu tenho y e y0. Então vai ficar y menos y0. A variação em x, x menos x0, com delta x tendendo a zero. Isso é a mesma coisa de dizer que esse limite é igual a tangente. Então, uma linha, como diz Bolsonaro, uma linha de duas mãos, que vai e que volta. Tá certo? Então, vamos pegar novamente aqui, eu vou apagar porque o espaço é pequeno. Deve ter entendido aqui o gráfico. Certo? Então, quando eu vier para cá, ó, eu tenho o quê? O limite de y menos y0 sobre x menos x0 com delta x tendendo a zero. Foi onde eu parei aqui. Tá certo? Disse que era igual a tangente de x. Isso é a mesma coisa que a gente colocar o limite de f de x0, tá certo? Eu tenho y menos y0. Limite de f de x menos f de x, zero. Dividido por x menos x0. Isso com delta x, novamente, tendendo a zero. É a mesma coisa que eu colocar aqui, ó, limite de f de x0 menos delta x menos f de x0, certo? Sobre x menos x0 é a variação de x. Então, sobre delta x. Isso com delta x tendendo a zero. Olha, o que é que eu tenho aqui? A função f de x, variando de x0 até delta x, tá certo? Menos f de x0, continua, e x menos x0, a variação de x, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de derivadas. Eu não vou colocar a definição ali para a gente não perder tempo, mas ele diz o quê? Que derivada de uma função f de x no ponto de abscissa x0 é o limite se ele existir e se ele for finito da função ou da razão dada por f de x0 igual ao limite de f de x0 mais, no caso aqui é mais, não é menos, mais delta x, menos f de x0 sobre delta x. Olha, isso não é a forma mais prática que a gente tem para calcular a derivada de uma função. Nós vamos ver que tem maneiras mais fáceis e vamos trabalhar também muito com tabelas. Certo? Eu só estou deduzindo aqui uma fórmula para que vocês entendam que fica o que é uma derivada e de onde ela surge, mas não é a maneira mais fácil. Vou logo prevenindo essa parte. Eu vou fazer um exemplo agora, aplicando essa relação. Depois eu mando para vocês. Determinar a derivada da função f de x, é o exemplo 1. F de x igual a 3x ao quadrado. No ponto de abscissa, x0 igual a 2. Volto à questão.
determinar a derivada da função f de x igual a 3x ao quadrado no ponto em que a abscissa x0 é igual a 2. Eu vou mostrar a vocês duas maneiras de resolver essa questão. Vamos lá. Primeira maneira. Certo? Duas maneiras para a gente resolver essa questão. Se x0 é igual a 2, nós vamos ter o quê? F de x0 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, que vai dar 3 vezes 4, que é igual a 12. Certo? Isso é f de x0. Logo, a derivada dessa função, vamos trazer para cá. Se a gente chama a função de f, a derivada nós vamos chamar de f'. Então, f' de x0 vai ser o quê? O limite da função f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Ó, veja que eu não estou pegando essa relação, estou pegando essa outra relação aqui, que é a mesma coisa. Tá certo? Como eu disse ali, que f de x0, ou como ele deu na questão, que x0 era igual a 2, então f de x0 nós vamos ter a derivada no caso de 2. Vai ser o limite de f de x. Quem é f de x? F de x lá em cima ele disse que era 3x2. Menos f de x0, ó, nós calculamos f de x0 e encontramos 12. Sobre x menos x0. Ó, como eu não conheço x, eu vou colocar x menos x0, ele disse que era igual a 2. Tá certo? Esse limite, x está tendendo a 2. Ok até ali? Então vamos continuar? Então a derivada em 2 vai ser igual ao limite de 3x2 menos 12, eu posso colocar 3 em evidência, então vai ficar x2 menos 4 sobre x menos 2, com x tendendo a 2. Beleza até aí? Olha, volta lá para produtos notáveis, nós fizemos essa aula de revisão, x2 menos 4, diferença de 2 quadrados, então como é que eu posso escrever isso? A derivada no ponto 2 vai ser 3, ou, vamos colocar tudo, o limite de 3, x2 menos 4, vai ficar raiz do primeiro, raiz do segundo, x e 2, então x menos 2 e x mais 2, dividido por x menos 2, com x tendendo a 2. Aqui nós podemos cortar, ó, esse com esse, tchau. Tá certo? Vou voltar para cá para terminar aqui. O que é que eu vou ter? Limite de 3, que multiplica x mais 2, com x tendendo a 2. Vai ficar o quê? Trazer para cá, ok? 3 vezes x mais 2. Que é x? X é igual a 2. Ó, x está tendendo a 2. Mais 2, 3 vezes 4, e é igual a 12. Só isso. Tá certo? Então, como eu falei, não é a maneira mais prática. Nós vamos ver maneiras mais práticas de calcular a derivada. Mas é uma das maneiras da gente determinar o valor dessa derivada. Ok? Vamos para a segunda maneira. Ok? Ora, como eu tenho um tempo de gravação, então eu vou partir para... vou
partir, encerrando essa primeira parte e partir para uma segunda parte e repasso para vocês a segunda maneira de a gente calcular essa derivada.